Graça e paz, meu querido irmão, tudo bom? Minha querida irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Então a gente vai começar aqui no devocional, né? Costumo fazer ele pela manhã. E eu queria fazer uma leitura com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vou ler aqui na Bíblia, diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 3. Pois nós que pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, enquanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem a fé, mediante a fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses preso, né? No capítulo 1 ele vai falar sobre a alegria que ele tem com os filipenses, ele vai trazer um pouquinho do sofrimento que ele tem na prisão, mas ele se alegra no que tem acontecido. No capítulo 2 ele vai trazer a ideia da humildade cristã, que é ele vai falar para nós sermos igual a Cristo, nos humilharmos igual a Cristo, esvaziarmos de nós mesmos, termos, pensar mais na comunidade do que em nós mesmos. E aí ele vai trazer essa ideia. E aí no capítulo 3 ele vai trazer essa, essa confiança em Cristo Jesus, né? Ele vai trazer para nós essa revelação que ele teve, e após essa revelação, a mente de Paulo muda na questão de tudo que ele já viveu. E o que eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês, nesses minutos que a gente tira de manhã, é que às vezes, vamos tentar entender quem era Paulo, né? Ele fala aqui, ó, no verso 5, ele foi circuncidado ao oitavo dia de vida, então ele seguiu a tradição judaica que circuncida, né, que era a marca ou um dos símbolos da aliança de Deus com o povo de Israel, no caso com Abraão. Ele era pertencente ao povo de Israel, então ele era israelita por nascimento, e além de ser israelita por nascimento, ele pertencia à tribo de Benjamim, que quando houve a divisão dos reinos, apenas duas tribos não se misturaram, que foi a tribo de Benjamim e de Judá, que se permaneceram puras, podemos dizer assim, porque o reino do norte, que ficou com as outras 10 tribos, eles sofreram uma miscigenação ali, houve mistura de povos, né? E ele fala verdadeiro hebreu porque ele mantinha as tradições, a própria língua, ele continuava falando. E aí ele fala um negócio legal, que ó, quanto à lei, fariseu. Por que ele fala isso, quanto à lei, fariseu? Pelo fato de quando há o silêncio bíblico, né, quando a gente olha no silêncio profético, e entra o período dos macabeus, cria-se algumas ramificações do judaísmo, e uma delas era os fariseus, que eles tiraram, vamos dizer assim, que eles começaram no intuito de preservar a originalidade da palavra, né, os guardadores da palavra. Interessante que quando Jesus conversa com Nicodemos também era fariseu, né? Então são pessoas que guardavam e entendiam a palavra.
no verso 6 ele fala assim, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Por que ele fala isso? Porque a igreja de Cristo, quando começa a crescer, Paulo vai atrás da igreja, não por um simples capricho ou orgulho, mas sim porque a igreja começa a crescer e o que se propaga é que essa igreja vem blasfemando contra Deus. E Paulo, não aceitando essa blasfema contra um Deus zeloso, ele persegue a igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Paulo fala assim, que ele era guardador da lei, ele guardava a lei de maneira irrepreensível, né? E aí, no verso 7, ele fala isso, mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. É interessante que a gente, muitas das vezes, em nossas vidas, tá? Pode ser que com você nunca aconteceu isso, mas pode ser que você conheça alguém que está passando por isso. Pode ser que você tenha um amigo, um irmão em Cristo, uma pessoa dentro da sua casa ou longe que esteja passando por isso. E assim, às vezes eu venho dividindo as coisas aqui com vocês no canal e parece que eu nunca havia me encontrado, né, na igreja. E de fato, por um bom período da minha vida, eu não entendia muito bem o que era o Evangelho, o que é esse ganho em Cristo Jesus. O Evangelho para mim era muito mais pesado do que propriamente prazeroso. Eu queria mais guardar as leis, não que não devo guardar, tá? Não que eu não guarde hoje, do que propriamente desfrutar da plenitude que é encontrada em Cristo. E Paulo ele traz para nós o contrário, né? Ele fala que ele fazia tudo isso, ele guardava a lei, ele ia à igreja, mas quando ele conhece a Cristo, quando ele desfruta dessa plena confiança, desse conhecer a Cristo, ele olha para trás e fala, tudo que eu fiz foi perda, tudo que aconteceu comigo hoje, conhecendo a Cristo, eu percebo que a plenitude que Cristo tem para mim é bem maior do que eu vivi. E muitas das vezes nós deixamos de queimar por Cristo, deixamos de viver esse amor, desfrutar dessa graça maravilhosa que Cristo tem a nos oferecer, porque nós estamos presos em vícios religiosos, né? Estamos presos em situações que nos amarram e nos impedem de viver o novo. Quer ver um negócio interessante? Muitas das vezes a gente se alienia ou alicerça a nossa fé na guarda dos mandamentos, né? E aí a gente às vezes vai para a igreja e tem um pregador que nós não simpatizamos muito, às vezes ele fala diferente do que a gente costuma ou gosta de ouvir, né? E a gente já cria alguns preconceitos, né? E chegamos até a julgar, né? Porque a gente julga a partir de um gosto nosso. Mas aí a gente se sente, às vezes, melhor, vamos dizer assim, ou satisfeito de uma forma, porque a gente está na igreja, está no culto, no sábado, no domingo, a gente está lá. No final de semana a gente está na igreja. Porém, às vezes a gente não participa desse culto, às vezes a gente não ouve essa palavra, a gente não desfruta do que esse pregador tem. Ou às vezes até uma pessoa que você tem algum preconceito, às vezes é uma pessoa que você olha para ela e fala, pô, mas como esse cara pode estar no culto pregando? Tipo, essas questões. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente volta no verso 2 de Paulo, a gente vai ver que a gente não é melhor do que ninguém, né? A gente é pecador como qualquer um outro. A gente é miserável como qualquer um outro. E aí quando a gente começa a desfrutar dessa plenitude do Espírito, dessa confiança que temos em Cristo, e queremos conhecer mais a Ele, independente de quem está lá trazendo a pregação, de quem está trazendo esse sermão para nós desfrutamos e aprendemos algo, o Espírito de Deus queima em nossos corações. Porque nós não olhamos mais para as pessoas, mas nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para as pessoas, nós não vemos mais as pessoas, mas nós vemos Cristo, né? Da mesma forma, quando as pessoas começam também a queimar e a desfrutar dessa plenitude em Cristo, elas olham para nós, não ver mais pessoas pecadoras, miseráveis, mas elas veem Cristo em nós. Elas entendem que cada um de nós temos os nossos desafios. E Paulo, ele consegue viver isso de maneira plena, né? Ele consegue desfrutar, e a ideia dele é buscar isso diariamente. E eu quero que hoje você ouça, e você pratique junto comigo, e eu possa praticar isso, é que a gente venha viver isso de maneira plena. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa com ímpeto, com amor, com paixão, do emprego, de um carro, de uma moto, enfim, de várias outras coisas. A gente às vezes abre mão de sono, da família, para desfrutar desses prazeres que o mundo nos dá
É errado ter um carro novo? Não, não é errado. Uma moto boa, uma casa não é errado. Porém, o princípio de tudo é Cristo, né? Porque o carro, a casa, eles vão passar, eles vão envelhecer e apodrecer, mas a plenitude do Espírito Santo, o amor por Cristo, elas permanecem dentro de nós. E isso nos fortalece, nos leva a viver esse novo diário que Cristo tem a nos oferecer. Então, que hoje você possa, juntamente comigo, olhar para dentro de nós e ver se há esses vícios religiosos, ver se há algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado pelo poder de Deus. E é interessante, eu já fiz essa oração algumas vezes, olhar para Cristo, o Espírito Santo, lá, Senhor, esvazia, tira de mim que, o que atrapalha a adoração a Ti. E às vezes o que a gente acha que é certo atrapalha a nossa adoração a Deus. Né? Às vezes o que a gente aprendeu a vida toda, tá? Pode ser que serviu por um período, mas hoje já não serve mais. Tá? Eu estou querendo dizer na questão de vícios religiosos, de manias, de costumes. Né? A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar Jesus de todo o nosso coração, e esse é o nosso desafio, de queimar por Ele todos os dias, sem vícios, sem manias, sem julgamento, sem nada. Falar, Jesus, eu estou aqui miserável, pecador, eu às vezes não oro, eu às vezes não consigo tirar um tempo para o Senhor, eu não consigo viver em Ti. Porque quando nós começamos a desfrutar desse amor e dessa plenitude que o Evangelho tem para nós pensamos em tudo, irmãos. Nós pensamos, às vezes, em mudar de emprego, ou, sei lá, deixar o emprego, enfim, pensamos em tudo, mas uma coisa que nós não conseguimos pensar ou imaginar, e eu falo por mim mesmo, porque até eu entender esse novo nascimento e começar a largar esses vícios religiosos, eu pensei por muitas vezes a sair da igreja, sei lá, enfim, viver uma outra vida, né? Mas quando a gente desfruta dessa plena confiança, dessa plenitude que o Evangelho tem a nos oferecer, é constrangedor você pensar em estar em outro lugar a não ser em Cristo Jesus. É constrangedor você, às vezes, pensar em correr atrás de várias vontades suas e não correr atrás de Jesus. O salmista fala, assim como a corça tem sede de água, a alma dele tem sede de Jesus, e que a nossa alma, na verdade, ele fala que tem sede de Deus, né? Que a gente possa ter sede de Jesus, sabe? Ter fome de Jesus. Que a gente possa quebrar as barreiras da religiosidade e viver verdadeiramente a piedade que os evangelhos têm a nos oferecer. A piedade que renuncia à nossa vontade, o nosso querer, que renuncia os nossos desejos e vive a vontade de Cristo em nossas vidas. Então, que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude a viver a plenitude dele, que o Espírito Santo que habita em você transborde o seu coração de alegria. Se você hoje não tem fome e não queima por Jesus, uma coisa eu tenho certeza, mesmo que você esteja desanimado, triste, e sem forças, vamos dizer assim, não está queimando por Jesus, mas aí tem lenha dentro de você. E que você venha clamar o Espírito Santo para colocar fogo nessa lenha, para que você venha desejar Cristo todos os dias, amém? Jesus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para você receber todos os vídeos que a gente compartilha aqui. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com alguém. Mande para alguém, para algum amigo seu que está meio desanimado e precisa de ouvir algo que venha de encontro ao coração dele para desfrutar da plenitude do Espírito, e que ele também venha receber os nossos conteúdos de maneira diária. Bom, Jesus te abençoe. Jesus derrame cada dia mais a graça, o poder e a misericórdia dele sobre a sua vida.